Agora estamos em um terceiro incêndio em Israel. Estamos eufóricos, eu estou muito, muito feliz que finalmente o pesadelo dos nossos irmãos vai acabar. Não se iludam, ainda não há paz. Com grupos radicais como eles, não pode haver paz, porque eles não buscam a paz, o que eles buscam é a destruição de Israel. Agora, como Israel, temos posição superior militar, estratégica e em laços internacionais, estamos muito melhores. Por isso, eles desistiram. Vou contar o que mudou. A gente se pergunta, por que Israel ainda não tinha feito um acordo há meses? Eu podia ter feito isso meses atrás, né? Não, pensem que o plano de Donald Trump há alguns meses era muito mais desfavorável para Israel. Era a saída total da faixa de Gaza e a liberação de alguns sequestrados. Era, ou seja, uma série de condições que não eram favoráveis e o conflito continuou justamente por isso. Agora as condições são muito favoráveis para Israel, não no sentido das coisas que obviamente Israel tem que fazer de concessões, como liberar 2.000 desses psicopatas das prisões que têm sangue de judeus nas mãos, pois tiveram que libertá-los. Mas isso faz parte dessa, digamos, amargura, e ao mesmo tempo ter que buscar um dos objetivos de guerra, que era que os sequestrados voltassem para casa. É verdade que isso ocorreu, mas Israel não deixa totalmente a faixa, apenas até a linha amarela. Há uma série de outras coisas que são convenientes para Israel, sim. Então, o que mudou entre um acordo que antes estava sob a mesa e o que existe agora? O que mudou são duas coisas que as pessoas não perceberam. A primeira é que Israel atacou o Catar, é verdade? E na minha opinião, sem dúvida, Israel, como dizem na Colômbia, mandou mal. Ou seja, eles estão mirando na cúpula do Hamas, em Jared Machal e todos eles. E acertaram outro grupo, que foi o filho de um dos líderes do Hamas, e outro grupo de diplomatas do Hamas no Catar. Mas o fato de Israel ter atacado no Catar foi algo que mudou a equação. Por quê? Até então, os líderes do Hamas achavam que estavam imunes no Catar, por isso a guerra podia continuar sem fim. Por quê? Porque, de qualquer forma, os sacrifícios que os líderes do Hamas faziam estavam lá longe na faixa. Pessoas que não importam para eles até que as bombas chegam à porta da mansão deles no Catar. Israel atacou a região mais rica do Catar porque sabia onde ficavam as mansões dos cheques. Quando Israel ousa entrar no Catar, apesar do tio Sam, que depois, obviamente, Donald Trump reclama com Netanyahu, sim, piscadinha, vocês sabem o que Israel avisou, Trump também, todos avisaram, depois Bibi pede desculpas e seguem os protocolos diplomáticos. Mas o fato de que Israel tenha cedido no Catar foi o que mudou a equação. Eu acho, na minha opinião, que foi aí que o Catar disse: agora sim, Israel. Vimos que quando quiseram com o Irã, em 12 dias acabaram com o Irã. Quando quiseram com o Hezbollah, em alguns meses acabaram com o Hezbollah. Mas, totalmente com os Vipers e tudo isso, quando quiseram, eliminaram todos os judeus e sua liderança em poucas horas numa sexta-feira. E assim por diante, quando quiseram com esses. Então, acho que o Catar disse, acho que já é hora de verdade, colocar um fim nisso, porque o Catar não vai se arriscar mais. Isso foi o que impulsionou. Primeiro. Segundo, a segunda coisa que eu acho que influenciou é que Israel conquistou Gaza City, tem a faixa de Gaza, Israel durante. Houveram duas operações, Carrozas de Gidon 1 e Carrozas de Gidon 2. Carrozas de Gidon 1. Na minha opinião, foi um fracasso. Carrozas de Gidon 2 foi um sucesso. Por quê? Porque o norte de Gaza foi tomado, e isso também, que é o bastião do Hamas, além de Rafah. E como Rafah foi tomada, restava recuperar a cidade de Gaza. Foi conquistada totalmente. E esses foram os dois fatores que o Hamas mencionou. Como já foi necessário fazer uma rútina. Uma rútina é o que os muçulmanos fazem quando fazem acordos com os não muçulmanos, que não são acordos de paz, mas sim uma paz temporária. Vou explicar brevemente o Islã. Nele não há tratados de paz com infiéis. Quem são os infiéis? Vocês, nós, todos que não somos muçulmanos. Quando há infiéis que estão em uma situação superior à do Islã, os muçulmanos se veem na necessidade de fazer um pacto de paz. É uma paz temporária. E nessa paz temporária, o que importa é que o Islã, até que não esteja em uma posição de superioridade, não pode atacar, mas quando estiverem em uma situação de superioridade militar, podem violar os pactos de paz. Vou contar isso para vocês. O contexto histórico é que Maomé estava em guerra com uma tribo que, em certo momento, essa tribo ficou muito mais forte do que ele, e Maomé teve que fazer um pacto de paz. E ele tentou lutar contra eles, que é a paz de Hudaibiyah.
Assim, ele não conseguiu conquistar Hudaibia. E o que ele fez foi que, quando Hudaibia deixou de ser forte, porque os homens de Hudaibia, depois de alguns meses, saíram para fazer comércio. Porque no meio, na Península Arábica, a economia funciona assim, é baseada em mercadorias, como caravanas. Quando os homens saíram para proteger as caravanas, Maomé quebrou o pacto de paz que havia feito com Hudaibia e fez o que se chama taqiya, que é quando os muçulmanos mentem. Então, por isso, no Islã não existem tratados de paz perpétuos. O que existe são tratados de paz temporários. E o que temos que fazer, Israel, por isso, é sermos fortes. Por que pensar na equação? Se no Islã eles fazem paz com os infiéis, que são fortes, o que deve ser feito? Que o infiel seja forte para sempre. Então, Israel, temos que ser fortes e militarmente superiores para sempre. Que isso não se repita, nem situações como a de 7 de outubro, para que não tentem nos exterminar. Por isso que isso não é uma paz. É exatamente como a palavra cessar fogo, né? Ou seja, o fogo cessou, mas a vontade deles de acabar com Israel não cessou Israel. Precisamos evitar que meu filho passe pelo próximo 7 de outubro. Pode acontecer ou não, Bezrat Hashem. Tomara que não aconteça. Espero que tenhamos aprendido nossa lição e acho que não aprendemos. Se tivéssemos aprendido, teríamos enfrentado o Hamas até o fim, mas não foi o caso. Então, Bezrat Hashem, que aconteça assim. Exatamente. Taqiya é quando muçulmanos podem mentir para não muçulmanos. Sabiam disso? Que um muçulmano pode mentir para vocês, e isso é aceitável no Islã. No Islã, é permitido ao muçulmano mentir se isso favorecer a religião. Por exemplo, vou citar situações do dia a dia. Não vou entrar no campo de batalha. Por exemplo, existe um conceito chamado dawa, que é quando os muçulmanos querem convencer, proselitismo. Querem convencer vocês, não muçulmanos, de que o Islã é melhor? Eles dizem aos cristãos: não vê que o cristianismo é idolatria? E os muçulmanos, o muçulmano que faz dawa diz: você não vê que também cremos em Jesus e que ele é o Messias? Isso é mentira. Eles não creem no mesmo Jesus. É uma versão distorcida do cristianismo. Não tem relação. Mas eles vendem uma versão do Islã muito mais suave para os não muçulmanos. E vendem coisas como: e quando o não muçulmano pergunta: ei, mas o que o Islã diz sobre as mulheres? E eles dizem: não, as mulheres, o mais importante, o Islã é feminista. E começam a dizer um monte de coisas que não são verdade, mas podem mentir. Por quê? Porque isso convém ao Islã. E isso se chama taqiya. Qual é a conclusão? Diz: não se alegre com a queda do inimigo. Então, na mentalidade clássica ocidental, pelo tipo de teologia que eles têm, se pensaria que significa que não, você deve amar o inimigo. Então, não se alegre com sua queda, mas sim ame e perdoe. Se oferecerem uma face e quebrarem seu rosto, ofereça a outra para terminarem de quebrar. Não, os salmos não falam disso. Quando diz para não se alegrar quando seu inimigo cair, significa que não. Só pelo fato de ele ter caído, significa que você ganhou, porque ele ainda pode estar vivo. Ele estar no chão não quer dizer que o trabalho acabou, mas sim que, quando você tiver certeza de que não só seu inimigo caiu, mas que você venceu completamente, aí sim pode se alegrar. Por exemplo, o rei Davi. Lembro a vocês como é a cena em que Davi, o pequeno, enfrenta o gigante Golias. E Davi lança uma pedra em Golias, acerta seu ponto fraco e Golias cai. Não, a batalha não acabou aqui. O que Davi faz depois? Será que ele já comemorou dizendo: venci? Aí o Hamas caiu, o Irã caiu, o Hezbollah caiu, não. Aí Davi comemorou. Davi, a primeira coisa que fez foi pegar a espada de Golias e se encarregou de cortar a cabeça dele. Isso comprovou sua vitória. Ali terminou a luta, foi quando ele se alegrou. E ali o exército de Israel ficou mais forte do que os filisteus. Então por isso a lição é que não devemos subestimar o fato de que há um cessar-fogo. Eles agora também estão fracos. Hezbollah, o fato de que agora eles sejam 50% do exército do Hezbollah, paraplégicos após explodirem Vipers nos bolsos. Isso não significa que devemos baixar a guarda, isso não significa que a vitória é total. É por isso que a forma, e por isso também, os salmos dizem que, e como eu disse, a equação é essa: entre força, a força traz paz. E os salmos dizem que Hashem, o Deus de Israel, dará força ao seu povo, e por isso seu povo terá a bênção da paz. Se temos força, temos paz. Não podemos relaxar. O mesmo vale para o regime dos ayatolás, que são a cabeça do povo. Toda essa guerra, Hamas, Hezbollah e Houthi são só tentáculos menores.
A questão de Gaza já poderia ter acabado há muito tempo, mas persiste devido à pressão internacional e outros fatores. Mas a cabeça do povo é o Irã. Essa é a luta definitiva, que em 12 dias Israel conseguiu fazer essas maravilhas contra toda a cúpula militar do Irã. Elimine e seus cientistas nucleares em apenas 12 dias. Mas eles são substituídos, o Irã os substitui. Seu desejo de acabar com Israel não terminou, seu regime radical não terminou. Essa é a prova final.